e a vontade de Deus. E também, no último domingo de abril, no dia 28 de abril, nós teremos o nosso batismo aqui na igreja, amém? Dia 28 de abril, batismo, culto normal, a partir das 18h30, normalmente, só teremos o batismo aqui no culto. Seria fora, mas acaba que muita família quer ir, né, e tudo mais, então, para que nós não possamos impedir ninguém de ir, o batismo será aqui na igreja, no domingo do dia 28 de abril, ok? E também, eu esqueci de mandar, ali no negócio, mas depois eu mandei no grupo, eu acho. Eu gostaria de agradecer a vocês pela doação, pela Páscoa, né? Na quarta-feira passada, nós fomos na escola, e nós entregamos os 200 e poucos ovos de Páscoa para as crianças. Eu gostaria muito de agradecer a você. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas ao Senhor. Porque Deus, Ele tem nos suprido, né? Essas loucuras que a gente faz. E você sempre vem nessa ideia com a gente, né? E eu tenho uma pior, tá? Então, assim, essa aí foi tranquila, do Natal foi tranquilo. Estão vindo coisas muito piores aí para você encarar com a gente. Mas eu gostaria muito de agradecer por isso. Também, irmãos, na semana que vem, eu fiz isso mês passado, eu quero fazer esse mês também. A primeira semana do mês, nós vamos começar agora em abril, será uma semana que eu queria convidar você para ser uma semana voltada para o jejum e oração, ok? Primeira semana do mês, voltada para o jejum e oração. Eu vou mandar mais uma vez os temas, os assuntos, né, os temas de oração lá no grupo, para que você possa orar diariamente. Como eu sempre digo, às vezes é difícil a gente orar por 10 minutos em sequência, mas eu vou mandar um tema lá para facilitar a sua oração. Então, durante a próxima semana, de segunda a domingo, eu gostaria de te convidar a ter uma semana de jejum e oração. Primeiro, vai fortificar a sua vida espiritual, né? Você vai colocar a sua carne para dormir e o seu espírito para viver. Então, é importante por isso. E segundo, nós iremos fortificar a igreja em comunhão. Então, quando você jejua, você está colocando a sua carne para dormir e o seu espírito para viver, e você fica mais sensível, né, às obras do Espírito e aquilo que Ele pode fazer em nosso meio. Então, eu gostaria muito que você participasse conosco. E o que é jejum? Jejum é se abster de alimento durante um período. Então, não é tirarmos um alimento, isso não é jejum, isso é dieta. Então, tirar um alimento é dieta. O jejum é se abster de alimentos durante um período. Eu consigo ficar 4 horas sem comer, fique sem 4 horas sem comer. Eu consigo ficar 6 horas sem comer, fique 6 horas sem comer, não sei. Não tem como estipular isso. Como era o jejum bíblico? O jejum bíblico era de 6 da noite, né? Que a virada no Oriente, ela começa às 6 da noite, para o povo judeu, e terminava às 6 da noite do outro dia. Se você conseguir fazer isso, né, glória a Deus por sua vida. Mas se você não conseguir, acorde pela manhã, fique um tempo sem comer, ou então chega um certo horário da noite e fica um tempo sem comer. Não é para chegar 10 horas da noite e falar, agora eu vou ficar sem comer, mas você dorme 10h30 e acorda às 6 horas da manhã comendo, né? Isso não é jejum, vou ficar 6 horas de sono sem comer, isso não existe, né? Então, sei lá, eu vou parar de comer 5 horas da tarde, não como mais, até na hora de dormir, só vou comer todo outro dia, ou vou acordar de manhã e vou comer só depois do almoço, não sei como você vai fazer, mas não vem com esses migué de, vou ficar de jejum da hora do café até a hora do almoço, né? Toma café, depois almoça, então isso não é conversa não, então jejum de verdade, ok? E também eu quero marcar com vocês uma confraternização da igreja do modo geral, no dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, mas a gente não trabalha, né? Então, dia 1º de maio, eu gostaria, vai dar uma quarta-feira, que nós fizéssemos uma confraternização ali atrás na igreja, durante o dia mesmo, né? Na parte do almoço ali, a gente come junto, e depois vai cada um para sua casa descansar, para voltarmos no dia seguinte. Então, gostaria que você estivesse juntamente conosco nessa confraternização, que nós iremos passar durante os próximos dias, como funcionará. Amém? As crianças podem... Eu acho que pode abaixar um pouquinho as caixas e aumentar um pouquinho o retorno, por favor. Está muito longe, está dando eco. Só um pouquinho, retorno para baixar um pouco. Senão dá microfone.
Abre sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Acho que tá bom. Êxodo 12, 1. A gente pode até baixar um pouco, acho que está alto. Êxodo 12, 1. Se houver a possibilidade de... Pode baixar, está alto. De trocar o meu café aqui, que esfriou já. Êxodo 12, versículo 1. Vamos orar primeiro. Deus, nós louvamos ao Senhor e engrandecemos por Tua graça, por Teu amor e por Tua bondade. Queremos pedir ao Senhor, Pai, para que a Tua palavra fale em nossos corações e que nós possamos, Pai, sair deste lugar entendendo o que o Senhor quer dizer a nós essa noite, Pai. Meu Deus, que eu não possa falar nada de mim mesmo, mas que possa sair apenas aquilo que o Senhor quer dizer a nós, Pai. Eu sou um homem falho e pecador, mas o Senhor é Deus sobre nós e é a Tua palavra que nós iremos pregar essa noite. Por isso precisamos do auxílio do Teu Espírito para que possa nos ensinar, Pai, conforme a Tua vontade, o que nós devemos aprender. Que nós possamos sair deste lugar prontos para praticar essa palavra, Pai. E que amanhã nós possamos ser melhor do que fomos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Êxodo 12, 1. Nós vamos ler até o 14. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o principal mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará um vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras da viga superior da porta, das casas que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado com fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para identificar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Já é de um tempo para cá que não é mais necessário explicar que a Páscoa não tem nada a ver com coelho, nem com ovo de Páscoa, né? Nem com ovo de chocolate. As pessoas estão mais interligadas, e nós vemos isso talvez pelos posts, né? Pelos status. As pessoas sempre postam lá, independente daquilo que fazem, da fé que professa, se vão na igreja ou não,
já estão mais entendidas que a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Cristo, e não com coelho, e nem com ovo de chocolate. Então isso já é um assunto vencido, né? Nós não precisamos falar sobre isso. Inclusive, na escola que a gente foi, na quarta-feira, a professora perguntando, né, o que é a Páscoa para você, o que é a Páscoa para você? E aí os alunos que estavam lá, um deles disse, pediu a oportunidade, e ele parece que ia em uma igreja católica, e aí ele disse, com essas palavras assim, ó, eu não consigo nem falar, porque ele falou de uma forma tão sintetizada. Ele disse, lá na catequese, a catequista, eu acho que é esse o nome que eles usam, o menino, sei lá, de 7 anos, disse que a Páscoa tem a ver com o cordeiro que foi cortado, e aí o sangue dele derramado significa a Páscoa. Falei, meu Deus do céu, é um teólogo formado aqui na escola. Então as crianças já têm essa noção já do que é e o que não é a Páscoa. Nós simbolizamos com chocolate, mas não é a Páscoa tem a ver com a ressurreição de Jesus. Mas o que eu quero nessa noite é talvez tentar explicar um pouco o contexto da Páscoa e o que de fato, né, biblicamente, o que de fato é a Páscoa em nossas vidas e como é que nós comemoramos a Páscoa. E esse texto que lemos é basicamente a instituição da Páscoa. Então a Páscoa não é uma festa pagã, a Páscoa não é uma festa em que foi criada pós-Cristo ou no mundo moderno, né, como algumas festas, como o Carnaval, por exemplo. A festa é uma festa judaica cristã. E como foi instituída essa Páscoa? Você sabe que o povo de Israel ficou 430 anos preso no Egito, porque Deus tinha avisado para Abraão que eles iriam ficar 430 anos presos lá, e depois desses 430 anos que eles ficaram presos, a Bíblia diz que Deus se lembrou do povo de Israel, mas não é que Deus tinha se esquecido, é que era o momento que Deus reservou para libertar aquele povo, e aí Deus resolve levantar um libertador para tirar o povo do Egito para a terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão. E qual foi a métrica que Deus usou para fazer isso? Ele levanta Moisés, manda Moisés ir até o Egito, e no Egito, Moisés conversa com Faraó, e conversando com Faraó, Faraó endurece o seu coração, porque Deus quis endurecer o coração de Faraó, e todas as pragas que aconteciam, o Faraó dizia a Moisés, eu vou liberar vocês. No outro dia, quando Moisés chegava lá, Faraó dizia, nada disso, não vou liberar ninguém, porque Deus endurecia o coração de Faraó, e a Bíblia diz isso. E depois das 9 pragas, Deus disse que queria se vingar do povo do Egito. Por quê? Porque eles castigaram o povo de Israel durante 430 anos, e por isso Deus quis castigar o povo do Egito. E para castigar o povo do Egito, nada melhor do que acabar com a descendência. Para castigar um povo, nada melhor do que destruir toda a chance de descendência que aquele povo tinha. E aí o que Deus disse a Moisés? Deus disse a Moisés, agora eu vou dar o meu golpe fatal, o golpe que vai acabar com toda a expectativa do povo egípcio, por tudo aquilo que eles fizeram com vocês. Portanto, Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai dizer para cada família, entrar para sua casa, pegar um cordeiro, mas não pode ser um cordeiro qualquer, tem que ser um cordeiro sem mancha e sem mácula, um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito, e esse cordeiro, eles vão entrar para casa, vão matar esse cordeiro, vão aspergir o sangue, vão assar a carne, e com a carne, depois que eles assarem a carne, eles vão comer a carne, mas o sangue do cordeiro não é para fazer nada, a não ser chegar na porta da casa, e passar esse sangue nos umbrais da porta da casa. Sabe o marco da casa? O marco da sua casa? Naquela quina de cima, tinha os umbrais feitos de madeira na porta, eles pegaram o sangue, e eles pegavam as ervas, e aspergiam o sangue nos cantos dessas portas, nos umbrais dessa porta. Para que eles faziam isso? Deus disse, porque Ele iria mandar o anjo da morte passar sobre o Egito, para vingar o povo de Israel que ficou escravizado durante 430 anos. Mas toda a casa que o anjo passasse em frente e ele visse a marca do sangue, ele iria passar por aquela casa, e naquela casa não haveria morte.
Toda a casa que o anjo passasse e visse que tinha o sangue do cordeiro aspergido pelo umbral da porta, o anjo não tinha autorização para entrar, para matar ninguém daquela família, a não ser que não tivesse o sangue aspergido na porta. E assim aconteceu, foi talvez a data mais terrível para o povo egípcio, porque eles tiveram um dia de morte sem tamanho. Morreu todos os filhos, tanto faz do mais pobre até o mais rico, morreram todos os primogênitos dos animais, e houve grande choro, como nunca houve no Egito, durante todos os anos que o Egito existiu e que existe até hoje. Morreram todos os primogênitos daquela terra. Mas o detalhe é que, depois que morre todos os primogênitos, Faraó chama Moisés e diz: acabou, não tem mais chance, eu vou libertar esse povo. E aí, fazendo isso, Moisés chama o povo, diz que está na hora de ir embora. Só que antes de ir embora, preste atenção nisso, antes de ir embora, Deus diz para Moisés dizer ao povo: peça ao povo para que peça ouro para os egípcios. Peça ouro, prata e bronze para os egípcios antes de sair. Agora pensa comigo, acabou de morrer todos os primogênitos da terra, e aí Deus diz para o povo: depois que eu, o Deus de vocês, matei o primogênito de todo mundo, vocês vão pedir ouro e prata para todo mundo. Qual era a chance do povo entregar ouro e prata para esse povo? Depois que Deus tinha acabado de matar todos os primogênitos e causado grande choro naquele lugar, qual era a chance do povo dizer: tudo bem, é lógico, o Deus de vocês matou o nosso primogênito, é lógico que eu vou dar ouro para vocês. A chance era zero. Porém, a Bíblia diz que Deus moveu o coração do povo, e o povo de livre e espontânea vontade entregou ouro, prata e bronze para o povo de Israel. E o que nós podemos entender é isso. Por que eu frisei isso? Porque olha só, Deus, quando quis endurecer o coração de Faraó, Ele fez isso. E aí Ele endureceu o coração de Faraó, tanto é que Faraó não queria liberar o povo, porque Deus queria vingança para o seu povo. Mas Deus, quando quis amolecer o coração do povo, para que o povo entregasse ouro e prata, o povo também teve o seu coração amolecido e entregou ouro e prata para o povo de Israel. E o que nós podemos entender com isso? Que Deus é um Deus que controla o coração do homem. Portanto, se Deus quiser endurecer um coração, existe uma frase, que diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Já ouviu essa frase? Mas aqui nós podemos entender outra coisa. Qual coisa? O coração que Deus fecha, ninguém abre, e o coração que Deus abre, ninguém fecha. Então, por muitas das vezes, nós falamos muitas coisas para as pessoas, e às vezes a gente fala assim: mas eu falo todas as vezes para essa pessoa, eu tento aconselhar, eu tento dizer, e a pessoa não me ouve. Você já parou para pensar que pode ser que esse coração está fechado porque Deus quis fechar? Já parou para pensar que esse coração que você fala, e a pessoa não te ouve? Você às vezes fala do evangelho, a pessoa entra por aqui, sai por aqui, esse coração está fechado porque Deus quis fechar, ou melhor, porque Deus não quis abrir? E aí a sua pergunta pode ser: como é que eu faço para que Deus abra esse coração? Eu disse isso há um tempo atrás, é uma frase de Augusto Nicodemos, que ele diz o seguinte: que nós não temos acesso ao coração que está fechado, mas nós temos acesso a quem tem a chave que abre esse coração que está fechado. Então todo coração fechado, ele tem uma chave que abre. E qual é a chave que abre? A chave do nosso Deus. Portanto, o povo teve o seu coração aberto e entregou ouro, prata e bronze na saída do Egito, na sua libertação, porque Deus quis que eles tivessem esse coração aberto e entregassem as riquezas ao povo. Mas tudo bem, isso foi o povo judeu, isso foi a escala do povo judeu. Está comigo, irmão? Mas nós não somos judeus, você sabe disso, apesar de algumas pessoas quererem ser judeus aí e fazer umas coisas malucas, mas nós não somos judeus. Então, como é que nós entendemos a Páscoa? Nós vamos amanhã pegar um cordeiro, ou hoje, você arrumar um cordeiro, não sei onde, e entrar para sua casa, matar o cordeiro, assar o cordeiro, colocar o sangue e aspergir na porta da sua casa, sim ou não? Vai adiantar eu trazer um potinho aqui com o sangue do cordeiro de Israel, entregar para você levar para sua casa e passar no umbral de sua casa? Não vai adiantar, porque você não é judeu, e até onde eu saiba, não vai passar nenhum anjo da morte em lugar nenhum, até onde eu saiba. Então, como é que nós devemos entender a Páscoa?
Primeira coisa que nós devemos entender, que esse cordeiro que foi morto nas casas, para que pudesse ser liberto, era um cordeiro provisório. O sangue do cordeiro que foi aspergido nas portas do povo judeu, lá no Egito, era um sangue provisório. Tanto é que todos os anos o judeu tinha que matar um cordeiro para fazer lembrança daquele sangue que foi derramado no Egito. Então, esse sangue que foi derramado no Egito não serve para nós, porque era um sangue provisório. E outra coisa, esse mesmo cordeiro que foi morto, ele também era um cordeiro provisório. Por quê? Porque não tirou o povo de Israel da escravidão para todo sempre. Tanto é que o povo de Israel foi escravizado durante vários e vários anos. Um dos exemplos mais clássicos é a queda para a Babilônia, né? Quando eles são escravizados por Babilônia e ficam 70 anos presos, tanto é que voltam não querendo mais adorar Deus nenhum. Mas isso foi depois da Páscoa. Se aquele cordeiro que foi morto nas casas servisse para livrá-los de escravidões futuras, eles não teriam sido escravizados de novo. Então aquele cordeiro foi morto uma vez, mas aquele cordeiro foi provisório. O sangue que foi aspergido no Egito, ele foi provisório também. Ele não serve para nós. Mas ele foi provisório, mas ele apontava para algo. E qual é esse algo que esse sangue apontava? Esse cordeiro apontava para Cristo Jesus, e o sangue apontava para as mãos dele, os pés deles, aspergindo de sangue o madeiro que iria nos libertar para todo sempre. É basicamente isso. No Egito, o povo faz um simbolismo que iria se cumprir há 2000 anos atrás, que iria nos libertar para todo sempre. Mas olha só, do que esse sangue de Jesus iria nos libertar? Do que ele iria nos libertar? Do povo do Egito, libertou eles da escravidão de Faraó. Mas do que nos liberta? Abra sua Bíblia em Romanos 3, 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Olha só o que diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, do que esse sangue de Cristo Jesus, que foi representado no Egito, mas Jesus morreu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, o que esse sangue de Jesus nos livrou e nos libertou? O sangue de Jesus na cruz não nos libertou de Faraó, mas ele nos libertou do pecado, que nos condenava e nos fazia escravos. O sangue de Jesus não nos libertou do espírito da morte apenas, mas ele nos libertou dos nossos pecados, que fazia insistentemente que estivéssemos mortos em nossos delitos, mortos aqui naquilo que fazemos. E assim, é só olharmos para a vida daqueles que são ímpios, daqueles que são pecadores, daqueles que ainda não foram encontrados por Jesus. Você olha para o ímpio, e o que você percebe no ímpio? Você pode falar, você pode olhar para ele e dizer: meu Deus, como é que fulano age assim? Eu estou daqui, eu estou vendo, eu sei que ele está fazendo. Não é possível que ele não vê que está errado. Ele está vendo que está errado. Ele não está vendo que está errado. Você está vendo, ele não. Você está enxergando o que é errado, mas ele não. Por quê? Porque o sangue de Jesus te livrou do pecado. Portanto, agora você consegue enxergar o que é certo e o que é errado. Mas do ímpio não. Então o sangue de Jesus tirou as vendas que estavam nos seus olhos. O sangue de Jesus te libertou do pecado e te libertou daquilo que você fazia antes. Portanto, agora se você peca consciente do que você está fazendo. É um paralelo entre o ímpio e entre o afastado, ou desviado, se você preferir esse termo. Eu estou falando aqui desviado, que talvez o cara está passando por um momento mal, mas é crente de verdade, amém? Estou falando do maluco não, que veio na igreja e levantou a mão, não. Estou dizendo do desviado que estava em Cristo, mas agora está afastado. Qual é a diferença? O ímpio olha para o pecado, e o pecado não o condena em nada. O ímpio olha para o pecado, e ele vê o pecado como algo atrativo. Eu conheço algumas pessoas, e converso com algumas pessoas, e eu digo assim, quando elas fazem alguma coisa, eu digo: cara, vocês procuram um problema, não é possível. Vocês veem um problema passando lá na frente e falam: eu vou lá naquele problema. Não é possível que vocês não vejam isso à distância. Antes do problema chegar, eu já vi que o problema está lá. Como é que vocês caem nesses problemas?
É porque não enxergam o problema. O ímpio não consegue enxergar o pecado. Agora, o desviado consegue enxergar. Porque aquele que foi salvo, e foi salvo por Cristo, mas está passando por um momento fora da casa de Deus, e ele se enquadra como um desviado, ele peca sabendo. Eu não sei se você já se desviou, mas eu já, com 17 anos de idade. E eu fiz o que eu tinha que fazer, e eu fiz o que eu poderia fazer de errado, mas consciente. Eu me lembro de uma vez, na escola, com 17 anos de idade, e aí eu chegando em uma escada, tinha uma escada na escola, e aí tinha um pessoal conversando, um pessoal que gostava do tumulto conversando, e aí eu descendo a escada, para sentar junto com eles já me conheciam, já sabiam que eu era da igreja, mas eu estava desviado, e eu estava no curso de desviado. Qual é o curso de desviado? A primeira coisa que você faz é mostrar para os outros que você estava desviado, né? Então eu queria mostrar para todo mundo que eu não estava na igreja mais. E aí eu desci a escada, e aí tinha um pessoal que gostava do problema sentado, e aí eu desci as escadas, e aí quando eu me assentei perto desse pessoal, tinha um deles, que talvez era o pior, envolvido com torcida organizada, com tráfico de droga, com uma bagunça danada. E aí esse menino olhou para mim e disse assim: o que é que você está fazendo aqui? Por que você está no nosso meio? Você não pertence a nós. E aí aquilo me gerou algo no coração, do tipo, eu sabia que eu estava fazendo errado, não mudou, tá? Eu fiquei mais uns 5, 6 meses na vida errada, mas no meu coração, todas as vezes que eu fazia alguma coisa errada, eu fazia sabendo que eu estava errado, não havia paz no meu coração, não havia, eu não fazia as coisas e depois eu ia para casa sorrindo, eu ia para casa chorando. Por quê? Porque Cristo havia arrancado as escamas do pecado dos meus olhos, e por Ele haver arrancado as escamas do pecado dos meus olhos, eu percebia que eu estava fazendo errado. Por Ele haver arrancado aquilo que eu estava fazendo de errado, aquilo que estava nos meus olhos, eu sabia. Portanto, quando Cristo te libertou com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, Ele estava dizendo: você estava em pecado, portanto eu te libertei. E todas as vezes que você fizer algo de errado, você vai até fazer, mas fazer ciente de que você é um pecador. Então por isso todos os dias nós oramos pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. E às vezes você está num dia ok, você está num dia dizendo assim, ó, eu acho que eu estou me parecendo com Jesus, porque essa semana eu nem pequei tanto. Mas mesmo assim nós pedimos perdão, por quê? Porque às vezes nós pecamos no pensar. Nós pecamos porque nós vimos uma coisa e pensamos rapidamente e acabou. Aí nós temos que ir lá e pedir perdão, mas cientes de que estamos errados, porque o sangue de Jesus te livrou desse pecado e tirou as escamas dos seus olhos. Amém, irmãos? E o que mais que Jesus fez? Jesus também cumpriu toda a libertação, toda. O cordeiro que estava no Egito, ele livrou o povo apenas do anjo da morte, que passava por cima das casas que tinham o sangue nos seus umbrais. Mas Jesus fez muito mais do que isso. Olha só, nós não precisamos mais do sangue de Jesus nos umbrais de nossa casa, porque hoje nós temos o sangue de Jesus em nossas vidas. E esse sangue de Jesus que está em nossas vidas não nos libertou do anjo da morte, mas nos libertou do inferno e pior, nos libertou da ira de Deus. O sangue de Jesus que está sobre nossas vidas, você não tem, eu espero que não, né, um sangue de qualquer coisa passado na sua porta, mas você tem esse sangue em sua vida. E aí esse sangue em sua vida é o que te garante que quando essa vida acabar, a sua verdadeira vida está começando. O sangue de Jesus em sua vida é o que garante que quando isso aqui acabar, esse pequeno trajeto de nossa vida, como peregrinos acabar, é que a nossa vida de verdade está começando. Não porque somos bons, mas porque o sangue de Cristo nos colocou na eternidade. Não é porque você é bom, não é porque você faz bem, não é porque você é o melhor, não. É porque o sangue de Cristo te colocou na eternidade. Você está comigo, irmão? E como é que Jesus fez isso por nós? Como que Ele fez isso por nós? Da mesma forma que Deus falou com os egípcios para fazer, com derramamento de sangue. Com derramamento de sangue. Da mesma forma que o povo do Egito matou um cordeiro, passou nas portas, Jesus, enquanto manchava o madeiro com sangue, Ele nos libertava da escravidão do pecado e da ira de Deus ao mesmo tempo.
Enquanto o povo do Egito molhava o sangue e passava nas portas, e eles estavam sendo libertos pelo anjo, Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, e foi há 2000 anos atrás, enquanto os pregos entravam nas mãos de Jesus e manchavam aquele madeiro com sangue, você estava sendo liberto do pecado, do inferno e da ira de Deus. Então o que é Páscoa? A Páscoa para o povo judeu o anjo passa por cima das casas que estão manchadas por sangue. E o que é Páscoa para nós? Páscoa para nós é o Filho de Deus morrendo na cruz do Calvário e o seu sangue aspergido na cruz do Calvário, nos libertando do pecado, do inferno e da ira de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria sentido em nossa fé. Assim, preste atenção, se o povo islâmico lá descobrir que Maomé não existiu, para eles não muda nada. Se o budista descobrir que Buda é só uma lenda distante, que nada aconteceu e está tudo bem, para eles não mudam nada. Se qualquer religião tirarem o centro da religião deles, que é um personagem, para eles não muda nada. Agora, se tirar a ressurreição de Jesus Cristo, e ressurreto ao terceiro dia, e depois de ser ressurreto, ser assunto aos céus, para nós muda tudo. Sem a ressurreição de Jesus, não faz sentido a nossa fé. Se Jesus não tivesse ressuscitado e subido aos céus, a nossa fé não existiria. Se alguém disser amanhã, gente, vocês viveram esse tempo todo pregando um Jesus que não ressuscitou, ou melhor, pode ter até ressuscitado, mas morreu depois de algum tempo, nossa fé perde o sentido. Porque a nossa fé está, Jesus morreu, Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. A nossa fé é essa. Que a ressurreição de Jesus nos resgatou dos nossos pecados, nos resgatou de nossa iniquidade. Olha só o que Paulo fala em Colossenses 1,13: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Presta atenção, e eu peguei essa versão porque eu uso essa palavra, resgatou. Por que resgatou? Porque só pode ser resgatado quem não tem possibilidade de sair da situação. Ninguém chama o corpo de bombeiro para sair de casa. Você vai sair de casa amanhã para trabalhar, você vai ligar para o 193 dizendo: ô senhor bombeiro, não sei nem como é que liga para o corpo de bombeiro, né? Mas senhor bombeiro, eu estou precisando sair de casa, mas eu não estou conseguindo. Ele vai dizer: você tem a chave? Tenho. Vira a chave e sai. Você não precisa de um resgate para sair da sua casa, precisa? Você não precisa. Mas você precisa de um resgate, se por um acaso a sua casa estiver pegando fogo, você precisa de um resgate para você sair da sua casa, sim ou não? A casa está pegando fogo, você vai dizer: como é que eu saio dessa casa? Como é que eu saio deste lugar? A casa está pegando fogo, você vai ligar para quem? Ou os seus vizinhos vão ligar para quem? Para um bombeiro, porque você precisa de um resgate. Portanto, só precisa de resgate aquele que não consegue sair sozinho. Só precisa de resgate aquele que não consegue resolver o seu próprio problema. Por isso que o sangue de Jesus na cruz serviu para nos resgatar de todos os nossos pecados. Porque sozinho nós não conseguiríamos. Está comigo, irmão? O sangue de Jesus serviu para nos resgatar. É pilha, tá? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, sem aquele que não conheceu o pecado, ou seja, o inocente, se ele não tivesse morrido por nós, mesmo sendo inocentes, para nos fazer justos, nós estávamos perdidos.
Sem o sangue de Jesus, era impossível que sejamos salvos. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa. Você pode repetir comigo? Jesus é a nossa Páscoa. E por fim, biblicamente, nós sabemos que Jesus realizou a última Páscoa e instituiu a primeira ceia do Senhor. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele está dizendo: vocês não precisam mais de um cordeiro. Você não precisa mais sair no dia de Páscoa e procurar um cordeiro para você matar e usar o seu sangue. Você não precisa mais sair no dia de Páscoa e arrumar um cordeiro para aspergir o sangue, comer da sua carne e colocar o sangue sobre as portas. Por quê? Porque Jesus foi o último sacrifício feito de uma vez por todas para que nós fôssemos livres. Assim como o cordeiro morreu no deserto e libertou o povo da morte, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Ele diz: eu estou libertando vocês dos pecados. Assim como o povo participava da Páscoa, lembrando do ato da libertação no Egito, hoje nós participamos da ceia do Senhor, lembrando daquilo que Ele fez por nós e daquilo que Ele ainda está fazendo por nós, que um dia Ele irá nos buscar para estarmos com Ele. Então, quando Jesus morre e ressuscita e é assunto aos céus, Ele está se colocando no lugar da nossa Páscoa. Está comigo, irmão? Então vamos ao entendimento disso tudo. Vamos tentar aplicar essa passagem aos nossos corações. O que isso tudo tem a ver? O que Cristo tem a ver com o Cordeiro? E com o sangue que foi aspergido do Cordeiro no Egito e o sangue que foi aspergido na cruz do Calvário? Vamos para as aplicações desse texto. E a primeira coisa é que nós não precisamos de nada para simbolizar o sangue que foi aspergido no Egito. A primeira coisa é que você não precisa de nada. Eu preciso de um sangue, eu preciso que alguém traga um sangue de Israel vindo para mim, para que eu possa colocar na porta da minha casa, ou para que eu possa colocar na roupa do meu familiar. Não, você não precisa disso. Eu preciso de um sangue, ou de um óleo que vai vir não sei de onde. Você não precisa disso. Por quê? Porque o sangue de Cristo, que foi dado uma vez por todas por nós, cumpriu todo esse papel que o Cordeiro fazia no Egito. Portanto, assim como o povo do Egito entrou na sua casa para que pudesse desfrutar do Cordeiro, a única coisa que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje é que nós precisamos de um cordeiro em nossa casa. Nós não precisamos do sangue nos umbrais, mas precisamos do cordeiro em nossa casa. Nós não precisamos matar um cordeiro real, sem mancha, sem mácula, mas precisamos de um cordeiro em nossa casa. Se nós não tivermos o cordeiro em nossa casa, mas qual cordeiro? O do Egito? Não. O que foi morto antes da fundação do mundo. Se nós não tivermos o cordeiro em nossa casa, a nossa casa está fadada a ir à falência. Se nós não tivermos o cordeiro em nossa casa, a nossa casa está fadada a fracassar. Então eu anotei algumas coisas aqui como uma aplicação prática de como é que nós manteremos um cordeiro vivo em nossa casa. E quando eu digo cordeiro, eu quero dizer Cristo Jesus em nossa casa. Como é que nós manteremos esse cordeiro vivo em nossa casa? A primeira coisa que nós podemos fazer para manter esse cordeiro em nossa casa é que, sempre que possível, em família, nós nos reunirmos para adorá-lo. Como é que o cordeiro pode estar em minha casa? Como é que nós podemos evidenciar o cordeiro em nossa casa? Quando nós reunimos em família para adorar esse cordeiro. O cordeiro do Egito não precisava de adoração. O cordeiro que foi morto no Egito, ele não precisava ser adorado. Ele só precisava cumprir o seu papel, que era livrar o povo do anjo da morte. Mas o cordeiro que nós servimos, nós precisamos adorá-lo diariamente. Então, sempre que possível, nós devemos fazer isso. Nós devemos trazer esse cordeiro a ser adorado em nossa casa.
Como? Não sei. Arrume uma prática, arrume um jeito. Eu digo para vocês, na minha casa, diariamente nós temos o hábito de nos reunirmos na mesa, na hora da janta, lermos um capítulo da Bíblia e orarmos em comunhão. Por quê? Porque nós entendemos que se Cristo Jesus não estiver em nossa casa, a nossa casa estará falida. A correria do dia a dia tem tirado isso de nós. Nós não conseguimos, alguns lugares, algumas pessoas não conseguem nem comer mais, sem pegar no celular, ou sem resolver um problema, sem fazer alguma coisa. Não conseguem fazer mais o básico, sem estar ligado com a correria. Agora, quando você para um momento na sua casa, dizendo, para tudo, desliga o celular, deixa esse problema para lá, a gente senta na mesa, vamos orar em comunhão, vamos orar em família, vamos ler a palavra em família, acabou, irmão. Os problemas que estão lá fora, eles vão continuar lá fora. Mas aquele momento é um momento que você vai adorar ao seu Senhor. E por que nós devemos adorar a Ele? Eu ouvi essa reflexão um tempo atrás, e isso me trouxe algumas peculiaridades. E eu vi um pastor falando sobre isso, tentando explicar o que é adoração. E aí ele dizendo que, exemplificando um adolescente, e tem alguns anos isso, e ele usou o Justin Bieber para exemplificar essa questão toda. E talvez você não conheça Justin Bieber, faz muito bem por isso. E ele dizendo que é um adolescente. Hoje não sei se tem isso mais, mas antigamente a gente tinha isso, né, de colar pôster na parede e tal, aquela questão toda. E aí ele dizendo, é um adolescente que é fã daquela pessoa. E aí o que ele faz? Ele compra pôster, compra roupa igual, quer falar da mesma forma, quer andar do mesmo jeito, quer fazer tudo daquilo que aquela pessoa faz, porque ela está adorando aquela pessoa. E aí, trazendo isso para o nosso contexto, como é que qual é o benefício que nos traz adorar o Senhor? Quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos nos tornando parecidos com quem Ele é. Quando você coloca Jesus como centro da sua adoração, você está dizendo, eu quero me tornar como o Senhor é. Você não precisa de um pôster, você não precisa de uma música, ou de um estilo de roupa. Você só precisa da Bíblia Sagrada e da oração para você se tornar como Jesus é. E agora vamos maximizar isso um pouco mais. Quando nós trazemos Jesus para nossas casas, nós estamos dizendo que a nossa casa quer se tornar parecido com quem Jesus é. Quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar, quando nós começamos a abrir a nossa Bíblia no lar, quando nós começamos a adorar em família, nós estamos dizendo, a nossa casa, a minha casa quer se tornar parecido com quem Deus é. Ah, minha casa está muito desesperada, todo mundo muito ansioso, todo mundo muito desesperado. Vai orar, é em família. A minha família não tem mais jeito, acabou, não tem mais solução, não sei mais o que vou fazer. Vai orar em família, vai ler a Bíblia em família, vai adorar o Cordeiro em família, que eu te garanto que a solução está aí. O problema é quando nós deixamos para resolver isso no final. Quando o problema, eu gosto de usar o carro que é mais fácil, né? Quando o motor fundiu, não dá manutenção no carro, o óleo está baixo, vai lá e só completa o óleo, a correia dentada já passou 5.000 quilômetros do que era indicado para trocar, o pneu já está careca, o carro já está todo estourado. Aí ele diz, agora eu vou resolver o carro. Mas aí quando ele está indo resolver o carro, o motor estoura. Mas justo no dia que eu estava indo resolver o carro, pois é, deixou para tarde demais. Deixou para tarde demais. Portanto, se a sua família ainda tem alguma estrutura, comece a adorar o Cordeiro em casa a partir de hoje. Está comigo, irmão? Outra coisa, sabendo que sem Jesus, a nossa casa estará falida. Sem Jesus, a nossa casa estará falida. Tem uma trendezinha no TikTok, que eu ia até falar um negócio sobre isso esses dias para trás, mas eu evitei o tumulto. E aí o pessoal está com mania de postar um filho brincando, dizendo, eu declaro meu filho blindado, sei lá como é que é a frase, de todas as obras do mal. Falando lá de Salmo 91:10. Nenhum mal, nenhuma praga chegará a ti e tal. E aí, qual é a minha reflexão sobre isso? Eu não conheço a vida dessas pessoas.
mas possivelmente a grande maioria posta uma trendzinha legal, ou algo legal na rede social, mas só posta para que as outras pessoas vejam, mas em casa, de fato, elas não vivem de maneira tal que a praga não chegue. Aí vive uma vida totalmente desregrada, mas acha que uma trend de uma rede social vai salvar a casa. Uma casa totalmente fora dos núcleos de Cristo, uma casa sem adorar a Cristo, e quer que essa casa seja verdadeiramente uma casa estruturada, ou uma casa na estrutura de Cristo, uma casa sobre a rocha, só com uma trend de rede social, só com um versículo bíblico, não funciona. Ou melhor, pode funcionar, até que uma hora entre em falência. Por quê? Porque só Cristo pode nos transformar. Eu estava conversando com meu irmão esses dias para trás, e aí ele já não vai na igreja há muito tempo atrás, virou esses crentes, né, que não liga muito mais para as situações, mas ele dizendo assim: eu só creio, a única forma de uma pessoa mudar da água para o vinho é Jesus. A única forma da pessoa mudar da água para o vinho era X e virou Y, é Jesus. E eu te provo isso. É só você pegar, vou dar um exemplo de algo extremo. Presídio. Vai no presídio e joga um livro de autoajuda lá dentro. Ou vai no presídio e joga uma revista com as novas modas que vão sair em 2024. Vai no presídio e joga um livro coach lá dentro, ou um livro de ciência lá dentro. Volte lá 10 anos depois e você vai ver que as pessoas continuam as mesmas ou piores. Agora vai no presídio, jogue uma Bíblia lá dentro e explique-os o que Jesus pode fazer na vida deles e deixe o Espírito Santo fazer o resto. Volte lá 10 anos depois e veja o que acontece. Estou dizendo que eu já fui lá, irmãos. E eu já conversei com pessoas que tinham 10 homicídios nas costas. Mas o cara falava de Jesus com uma intrepidez, falava de Jesus com amor, e ele sabia que acabava o momento da visita, ele ia entrar para a cela, e ficar não sei quantas horas mais trancada lá dentro, e não sei quantos anos mais, porque pegou muito tempo. Ele sabia que iria voltar para lá, mas aonde é que esse cara achava força para voltar, para vir para um pátio e conversar com os olhos cheios de lágrimas, dizendo: eu estava perdido, mas Jesus me encontrou. Eu estava morto em meus delitos, mas Jesus me encontrou. Onde é que esse cara achou força para dizer isso? Voltar para dentro da cela e às vezes ter que dormir com o olho aberto, outro fechado, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte, sem saber se amanhã ou depois podia estourar uma rebelião, ele podia morrer numa rebelião, mas assim, o olho do cara transmitia: eu estava morto, mas agora eu fui encontrado. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Porque entendeu o que Cristo pode fazer na vida de alguém, porque só Jesus pode transformar a vida de alguém de verdade. Só Jesus pode transformar uma mulher qualquer em uma mulher sábia. Só Jesus pode transformar um marido qualquer em um homem de verdade. Só Jesus pode transformar filhos qualquer em filhos honrosos. Só Jesus pode fazer isso. Tente outro método e fale miseravelmente. Sem Cristo a sua casa estará falida. Eu vou repetir, irmãos: sem Cristo a sua casa estará falida. Só Jesus pode transformar. Sem Jesus não há possibilidade. Terceiro e último ponto, para nós finalizarmos: Jesus não pode ser a opção da sua casa. Ele tem que ser a prioridade. O cordeiro não pode ser a opção da sua casa, ele tem que ser a prioridade. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, antes do dinheiro, antes das empresas, antes dos filhos, antes do cônjuge, Jesus deve ser a prioridade. Jesus deve ser a prioridade. Dificilmente você terá um filho fiel, ou um marido fiel, ou uma esposa fiel, se essa mesma pessoa não for fiel a Cristo.
Dificilmente você vai ter alguém fiel a você, se essa pessoa não for fiel a Jesus. Sabe por quê? Porque hoje, eu não traio a minha esposa, não é porque eu amo ela de paixão apenas, é porque eu amo a Jesus mais do que tudo. Hoje, eu dou a minha vida pelos meus filhos, não é porque, não, é porque eu amo Jesus acima de tudo. Então, o meu parâmetro de amor por eles é o meu amor por Jesus. Alguém que ama pouco Jesus, consecutivamente amará pouco a sua família. Alguém que entendeu pouco o amor de Jesus, consecutivamente entenderá pouco o amor por sua família. Jesus deve ser a prioridade da sua casa. Ele deve ser a prioridade do seu lar. Só Jesus é capaz de transformar uma casa de escravos, um lar de escravos, em uma casa com pessoas lavadas e remidas por Ele na cruz do Calvário. Sem Cristo não há libertação, só escravidão. Sem Cristo não há possibilidade de sucesso, só fracasso. Então não modele a família do mundo para que você se modele a sua. Não modele o casamento do artista. Eu sempre gosto de dizer isso. Porque o fulano gastou 750 mil no casamento, porque o casamento é lindo na foto. Porque o casamento do cristão, ele deve ser modelado por Cristo. O casamento de quem nasceu de novo, ele deve ser modelado por Cristo. Se Cristo for a sua prioridade, a sua família será uma família remida e lavada no sangue de Jesus. Quer ter uma família dos sonhos, uma família que de fato seja uma família que honre a você e honre aquilo que você está fazendo? Faça com que Cristo seja a prioridade da sua vida. Antes do dinheiro, antes dos bens, antes de qualquer pessoa, Cristo deve ser a prioridade da sua casa. Fica de pé no seu lugar. Sua casa não pode ser escrava do pecado. Sua casa não pode ser escrava dos velhos atos, das velhas coisas que você está tentando vencer há anos, mas não consegue, não pode. E eu tenho a solução para isso. Tenho a solução. E a solução morreu por nós há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, nos dando acesso àquilo que nós não tínhamos, que é acesso direto ao Pai. Portanto, você não precisa mais de um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto por você. Vamos orar. Deus, nós louvamos ao teu nome, Pai. Engrandecemos ao Senhor por tua graça, o teu poder e a sua misericórdia. Deus, nós não tínhamos possibilidade, Pai, de nos salvar. Nós não tínhamos possibilidade de transformar a nossa casa, Pai. Mas o Senhor enviou o teu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. E, meu Deus, e esse cordeiro que foi morto na cruz do Calvário é o que tem nos transformado. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor para que possa estar em nossa casa, Pai. Eu quero pedir ao Senhor para que nós possamos adorar a Jesus todos os dias em nossa casa. Que Ele possa ser a nossa prioridade. Que ao acordar nós possamos nos entender que Ele é a nossa prioridade, Pai. Que na hora de dormir nós possamos entender que Ele também é a nossa prioridade. Porque assim, Pai, nós amaremos aqueles que estão em nossa casa. Assim, Pai, nós entregaremos as nossas vidas por aqueles que estão em nossa casa. Meu Deus, se tem alguma casa, se tem algum lar, alguma família, Pai, que está destruída aqui essa noite, eu quero pedir ao Senhor para que possa despertá-los, para que eles possam entender a Tua graça, o Teu amor, Pai, que foi vertido por nós na cruz do Calvário, para nos trazer até aqui, Pai. Se tem alguém, Pai, que está desesperado e não sabe mais o que fazer, eu quero pedir ao Senhor, Pai, para que possa direcioná-los segundo a Tua vontade, segundo o Teu amor e a Tua bondade, Pai. E que em nome de Jesus, nas nossas casas, nós possamos adorar o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus.
Amém. E se você pode, aplauda Jesus no seu lugar.